Entre em contato, o telefone que vai passar aqui embaixo, você liga, entre em contato para ter mais ajuda. Mas aí, a senhora mesmo pode orar, e o pastor Rogério, o pastor Guerra, toda a equipe vai te ajudar nesse assunto. Tem um outro assunto aqui que é anônimo. Sofri abuso sexual aos 11 e aos 15 anos. Depois disso, uma vida de rejeição dos namorados que tive após um casamento onde também fui muito rejeitada. Hoje, casada pela segunda vez com um homem de Deus, não consigo me livrar dos sonhos frequentes, onde eu sempre estou sozinha, nenhum homem me aceita e a solidão me machuca muito. Isso é um sonho. Minha vida tem outra história, uma vida de verdadeiro amor, mas vivo muito angustiada com esses sonhos que só me trazem tristeza. Isso tem me prejudicado muito, pois é como se fosse minha vida... como se fosse minha vida fosse sempre uma situação do passado, o que eu posso fazer, ou seja, tudo mudado na prática, mas o sonho... Mas além do laço de alma que a gente falou nos últimos programas, tem a questão da vergonha também, que tem alguns traços aí, né? Mas o sonho está falando isso. Mas aí na questão do sonho, ele tá trazendo o que aconteceu com ela. Exatamente. Está na memória dela, inconsciente. Está no inconsciente, ele está julgando à noite, ele está soltando. Por isso que está trazendo, o trauma ainda está na mente. Está vivo ainda. Então não houve cura ainda. Tá vivo, Não, ela vai ter que ser curada desses traumas, ela vai ter que, né, uma administração que a gente faz, a gente tem que tirar a pessoa do lugar onde ela foi molestada. Então, para quebrar isso, para ela parar de sonhar, vai ter que fazer essa terapia. Aí ela para de sonhar. Enquanto isso, ela vai continuar sonhando, porque a mente dela vai lançar esse sonho, e esse sonho vai perturbar. Ele é para perturbar a vida dela mesma. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que a gente está falando para pessoas também, além da nossa telespectadora, que eu não sei de onde ela é, mas nós estamos falando para pessoas que não estão próximas a um recurso como a Clínica da Alma. Nós não podemos deixar essas pessoas aprisionadas, por exemplo, a vida toda, né, numa situação dessa. Como é que a palavra de Deus pode ajudar essas pessoas ali na casa delas, a Bíblia, o Espírito Santo de Deus, elas orando, buscando a Deus? Eu acho isso interessante, a gente pode propor isso. A gente pode fazer isso no ar, né, desde que as pessoas estejam nos acompanhando, conectadas, ou depois assistirem, né, nos vídeos. E ela trazer isso para dentro dela, ou seja, assumir, crer pela fé que ela pode se apropriar dessa verdade e ser desfeita. Porque nós somos salvos e livres por causa da palavra de Deus, por causa do Espírito Santo de Deus, né? Não é porque nós temos esse poder, nós não temos, somos apenas instrumentos. Então nós estamos nos colocando à disposição aqui até para utilizar esse canal tão abençoado que é a TV, para que você possa ser, né, ou seja, alcançado nesse sentido. A gente poderia talvez marcar amanhã, fazemos aqui no finalzinho do programa, fazemos essa oração, essa ministração e a pessoa poder, pela fé, tomar posse disso e crer que... Já está combinado amanhã, sexta-feira. Amanhã é sexta-feira, então ótimo. Sexta-feira. A pessoa vai ter o canal, né? Sexta-feira, 12. Ela vai saber de amanhã é 29. Não, porque todo mundo fala que é 13, a 13, a nossa é 12. Que não, é amanhã perfeito, é sexta-feira, 29. Porque muitas vezes tem uma saída, né? Uma vez um rapaz falou comigo assim, mas eu não consigo deixar de ficar vermelho. Eu falei, então pinta de azul. Né? É verdade. Resolveu, né? Resolveu o problema. Bem resolvido. A Elizabeth de Belo Horizonte coloca: eu tive a oportunidade de participar quando vocês estavam falando sobre o tema perda. E como vocês estão falando sobre o tema, nós estávamos falando ontem sobre laços de alma, queria saber se eu tenho que desligar, pois perdi a minha mãe e não sei se tenho que me desligar dela. Obrigada. Eu percebo também, pastor Rogério... Já foi feito eu percebo da perda. Exato. Eu percebo também que as pessoas elas têm muita necessidade, não estou dizendo que é o caso da Elizabeth, mas muitos traços das perguntas que passam, sempre a pessoa está procurando alguma coisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Uma vez que a palavra tem poder, uma vez que você desligou, é como a luz, né? Você desligou, está desligado. Você não precisa buscar e desligar na chave geral, está desligado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Porque às vezes, assim, quando você vem com um assunto, muitas vezes que é desconhecido da grande maioria das pessoas, então a tendência é da pessoa começar a fazer uma análise, né, e começar a olhar para dentro de si e perceber se, puxa vida, então eu tenho que fazer isso do jeito que eles estão fazendo. Não, mas se você sente paz no seu coração, que você já fez uma oração, ou seja, teve a testificação do Espírito Santo de Deus ao teu Espírito, testificou que isso foi resolvido, não fica trazendo coisas do passado, não. Porque nós temos que entender assim, ó, eu vou responder pelos meus atos, pelas minhas atitudes, pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. É óbvio que nós recebemos alguns legados do passado, mas eu não vou justificar os meus erros hoje transferindo a responsabilidade porque meu pai fez isso, que a minha mãe fez aquilo outro. Não. Ou seja, eu entendo,
Pela fé eu posso confessar esses pecados, abrir mão de toda herança maldita que vem pela árvore genealógica, pronto, resolvido. Ok. A partir de agora, então, ou seja, eu tenho que crer pela fé que todos os meus pecados, todas as minhas dores, ou seja, todas as consequências também dos meus atos, ou seja, o Senhor Jesus levou sobre si na cruz do Calvário e através do seu sangue eu sou lavado, sou purificado e pronto. Então para de remexer do passado, está resolvido? Pronto, caminho, olha para frente e o que Deus tem para você é muito maior, né? É muito maior. E muitas vezes o que o Senhor tem preparado para nós, nem, como diz a palavra de Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ainda nem penetrou no nosso coração, né? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então essa é a grande verdade. Amém. Bom, tem mais uma participação aqui da Cristiane. Me chamo Cristiane, sou de BH, mas hoje moro no norte de Minas. Infelizmente, eu tenho que cuidar desse assunto. Ela está falando do assunto que nós tratamos aqui também, que é a sexualidade. Tenho que tratar desse assunto sozinha, pois eu tenho um garoto de 11 anos, uma garota de 8 anos e cabe a mim conversar sobre esse assunto tão delicado. Sou cristã, meu marido ainda não é. Acredito que é um pouco complicado, mas com Jesus nesse barco vou conseguir atravessar este mar. Abraço a todos. Aqui tem uma situação que às vezes realmente pode ser o caso dela. O marido destoa muito da ideia da sexualidade do que a mãe. Mas não necessariamente isso é um padrão que só existe entre os cristãos. Porque eu percebo muitas famílias, e até a Luciana pode falar muito com propriedade sobre isso, meu próprio sogro e minha sogra, eles não eram cristãos e eles tinham um posicionamento muito firme quanto à intimidade, o sexo depois do casamento, essas situações todas. Então, tem duas vertentes aí, né? Uma daquela, talvez o marido destoa do que ela pensa, mas também existem casais que têm a sexualidade bem definida como família, como questão de intimidade, né, pastor Rogério? Tem um caso de uma irmã que eu estou atendendo, eu creio que daqui a um tempo mais ela vai estar aqui dando testemunho, como superar a questão da depressão e tudo, e algo assim tremendo que Deus está fazendo na vida dessa irmã. E hoje ela enfrenta um pouco sobre essa situação, porque na realidade ela casou, o rapaz era, dizia-se, cristão e tudo, e na realidade só depois de um tempo ele veio se revelar exatamente quem ele era. E hoje assim, ela tem um filho, ela ensina, vai à igreja, ensina os princípios da palavra de Deus, mas no período que ele está com o pai, que eles estão divorciados por conta de várias situações, então ele ensina justamente o menino a mexer com as meninas, não, chama ela assim, ó, chama aquela moça lá disso, chama aquilo outro, e ele tem, acho que 6, 7 anos de idade hoje. Então assim, aí ele volta para casa cheio da última piada, obscena e essas coisas todas. Então é uma luta muito grande, não é? Sim. É uma luta. Mas você, minha irmã, ou meu irmão, que você é cristão, dentro de casa, seu cônjuge ainda não converteu, seus familiares, ou seja, realmente vale a pena você persistir, vale a pena você resistir, né? Dobrar seus joelhos diante do Senhor, orar e trazer a cobertura do Espírito Santo de Deus sobre a vida dos filhos, porque a luta ela é constante, mas crendo que Deus tem poder para trazer essas sementes e fixar no coração dos filhos essa realidade, essa verdade, né? Eu creio assim que o Senhor tem tantos testemunhos aí de homens que converteram através do testemunho da esposa, da fidelidade dela, né? E os filhos pelo exemplo da mãe. Amém. Ainda falando sobre a questão da vergonha, tem mais perguntas, Maurício? Não, né? Por enquanto não. Falando mais sobre a questão da vergonha, existem outras origens para a vergonha? Com certeza. Nós temos aqui algumas coisas, por exemplo, o orgulho na questão da vergonha. A vergonha é a raiz maior da parte da ira, né? A vergonha leva a ira, ela traz a ira, né? Outra coisa interessante na questão da vergonha que a gente tem que abordar é que a pessoa deixa de adquirir ou de fazer alguma coisa por conta de vergonha. Não é? Muitas vezes eu lembro de uma história de um senhor que ele estava de carro e o carro dele quebrou a roda. E quando ele foi olhar, ele não tinha macaco no carro. E ele viu uma casa muito longe. E ele falou assim, eu vou lá pedir o carro emprestado. Tinha uma garagem e tudo. Mas como ele tinha vergonha, ele já começou a idealizar. O que a pessoa tem vergonha, ela faz. Já começa a colocar coisas na mente. Ele falou, bom, o cara dessa casa, e num lugar ermo, né? Deve ser bigodudo, grande, deve ser ignorante. Eu vou chegar lá e vai perguntar o que eu estou fazendo aqui, por que eu não trouxe macaco.
Então ele foi caminhando e pensando, e a pessoa que tem vergonha, ela faz isso, ela vai pensando, como é que eu vou chegar neste lugar? Como é que eles vão me ver? Constrói um mundo. Um mundo na mente. Quando ele bateu na porta do cara, o cara abriu a porta e falou, não quero o seu macaco, e foi embora. Você entendeu? Ele idealizou tanto que ele falou, não quero. E foi embora, né? Ele já construiu na mente dele que o cara não ia emprestar o macaco para ele. E a vergonha leva a pessoa a fazer isso. Ah, eu vou em tal lugar, vão me expor. É um fator limitador, então, né, pastor? É um fator Você destruidor, eu tudo, diria, porque tudo. aí vai comprometer a vida espiritual da pessoa, a vida sentimental, porque a pessoa só vai ser aquilo que ela verdadeiramente é em casa, diante dos filhos, diante de todo mundo, ela vai ser outra pessoa, e também a vida profissional, que eu acho que é uma das maiores destruições que tem, que a vergonha causa, né? A pessoa não consegue ser bem-sucedida profissionalmente porque ela fica presa sempre no que vão pensar, o que vão fazer, e aí quem se destaca é sempre quem tem essa ousadia, né? Com certeza. E na igreja, né, a pessoa depois que ela converte, né, por isso que ela tem que ser tratada. Ela não vai conseguir pregar para alguém. Não vai conseguir dar testemunho. Você entendeu? Vai chegar em certos pontos que ele vai ser, né, o crente detetive particular, né, que chega no lugar, ninguém sabe que ele é crente, que tem vergonha até de falar que ele é cristão. Entendeu? Ele tem vergonha. Ah, não, eu tenho vergonha. Se eu chegar, como é que as pessoas vão me olhar? Eu estou diferente, vai achar, vai rir de mim. Então a vergonha, ela leva a pessoa a perder isso. Por isso que, né, muitas vezes a gente vê uns textos bíblicos falando, né, expressando, né, lá tem até que o tímido não entra no reino do céu. Eu estava né? pensando justamente nesse versículo que ia te pedir para explicar mas isso. Mas é nessa questão mesmo, dele ele ser tão tímido que ele não deixar nem que as pessoas aproximem dele para pregar a palavra ou para ele abrir o coração para converter. A timidez vai levar ele a travar isso. Então ele vai impedir o quê? Que o Espírito Santo entre na vida dele. Que muitas vezes isso é colocado de um lado assim, mas eu sou tímido, então eu não vou, mas eu sou salvo. Não, ele abriu o coração, tudo bem. O que vai impedir no tímido é que o Espírito Santo chegue até ele. Sim. Ele vai se isolar, ele não vai aceitar que pregue para ele. E pode falar. Mesmo porque existem graus de timidez, eu queria falar sobre isso.